Sabe, mesmo falando português todos os dias, a nossa própria língua está cheia de pequenas armadilhas, de subtilezas que nos podem enganar. A verdade é que o nosso idioma tem segredos que surpreendem até os falantes mais experientes. Olhe só para este exemplo. É um clássico. Pense na expressão todo jornal. O que é que isto quer dizer? Qualquer jornal, certo? Um jornal qualquer. Agora, e se a gente colocar um O ali no meio? Todo o jornal. Aí a história muda completamente. Já não é um jornal qualquer. É o jornal inteiro, da capa à contracapa. É impressionante, não é? Uma letrinha, ou até a falta dela, e pronto, o sentido transforma-se. É exatamente sobre estas armadilhas que se escondem à vista de todos que vamos conversar hoje. Então, vamos começar pela nossa primeira categoria, os falsos gêmeos. São aquelas palavras que parecem irmãs, quase idênticas na escrita e no som, mas que têm significados totalmente diferentes. O nome técnico para isto é parónimo, mas falsos gêmeos é bem mais fácil de lembrar, certo? Mandado com D versus mandato com T. Olha, esta confusão é tão, mas tão comum que a gente vê até nos noticiários. Mandado com D é uma ordem judicial. Pense em mandato de prisão. Já mandato com T é o período de um cargo como o mandato de um presidente. E este exemplo mostra isso na perfeição. Aqui estamos a falar de uma ordem do tribunal necessária para uma busca policial. Por isso, tem que ser mandado com D. Se trocássemos aquela letra, a frase perdia todo o sentido jurídico. Seria uma confusão. Pois é, uma letra. É só isso que separa o mundo jurídico do mundo político. Um detalhe que parece minúsculo, mas que tem um impacto gigante. E há outro par que também causa muita dor de cabeça. Vamos lá. Se não, separado, e se não, tudo junto. A diferença parece quase nada, mas é fundamental. Se não, em duas palavras, é sempre uma condição. É o nosso caso não. Agora, se não, numa palavra só, dá uma ideia de alternativa, de do contrário. Este exemplo é até meio poético e mostra direitinho como funciona. Repare que a frase está toda construída numa condição. Se espera ou se não espera, como é uma condição, tem que ser separado. É impressionante, não é? Um simples espaço em branco. É só isso. E é ele que cria a condição na frase. É mais uma prova de que, em português, cada detalhe conta, e muito. Ok. Vamos avançar para o segundo tipo de armadilha. E aqui a coisa fica ainda mais subtil. Não é a palavra em si, mas o lugar onde ela está. Vamos ver como só por mudar um adjetivo de sítio a gente transforma um facto numa opinião. Vamos ouvir esta frase. População pobre. A que é que isso soa? Parece um dado, certo? O adjetivo pobre vem depois do nome população. Soa objetivo, quase estatístico. É uma descrição de um facto. Ok, agora vamos fazer uma pequena troca. Pobre população. Sentiu a diferença? O adjetivo veio para a frente e o tom mudou completamente. Deixou de ser um facto e passou a ser um lamento, uma expressão de compaixão. E aqui está o segredo por trás disto tudo. Não é aleatório. A posição do adjetivo é uma ferramenta super poderosa. Quando ele vem depois do nome, a tendência é ser objetivo, descrever. Quando vem antes, aí ele tende a ser subjetivo, a dar uma opinião. E agora chegamos à última categoria. E eu arrisco a dizer que esta é a mais surpreendente de todas. Vamos olhar para palavras que usamos todos os dias, que achamos que conhecemos de trás para a frente, mas que na verdade têm uma vida dupla. Funções secretas que só o contexto revela. Lembra-se da escola? A primeira coisa que a gente aprende é que a conjunção e serve para somar, para adicionar coisas. 1 mais 1, certo? Bom, será que é sempre assim? Olhe só o que diz esta frase. A pessoa estava fascinada pelo consumo e, ao mesmo tempo, enojada. Espera aí, fascinado e enojado? São sentimentos opostos, não dá para simplesmente somar os dois? E aqui é que está o ponto. Neste contexto, o nosso E de adição, na verdade, está a funcionar como um mas. Ele não está a somar, está a mostrar um contraste. Ou seja, a lógica do contexto passou por cima da regra que a gente aprendeu na escola. E a palavra quando? Essa é fácil, não é? Indica tempo. Sempre. Ou não? Vamos ver uma frase que vai baralhar as nossas certezas.
quando deveriam estar em praça pública. Pensemos bem, este quando está a marcar um momento no tempo? Não. O que ele está a fazer aqui é criar um contraste. Está a opor uma ideia à outra. Eles hibernam, mas deviam estar na rua. É isso mesmo. Neste caso, o quando vale por um embora. É uma quebra da expectativa. Mais uma vez, quem é que manda? O contexto. É ele que revela o verdadeiro papel da palavra. Ok, depois de vermos tudo isto, falsos gêmeos, palavras que mudam de lugar, conjunções com vida dupla, fica a grande questão, não é? Qual é, afinal, o segredo para dominar estas coisas? Como é que a gente decifra este código? E a resposta, a grande chave, não é passar a vida a decorar regras e mais regras, não. O verdadeiro segredo é desenvolver uma intuição, uma sensibilidade para o contexto. É o contexto que decide tudo, é ele que nos diz qual é o significado certo. Então, para fechar, vamos guardar 3 princípios-chave. Primeiro, o contexto é rei. Ele manda em tudo. Segundo, a posição das palavras tem poder. Onde uma palavra está é tão importante como o que ela é. E terceiro, nunca, mas nunca, subestime as palavras pequenas. Geralmente são elas que escondem as maiores surpresas. E para terminar, fica aqui um desafio para pensar. Qual é aquela outra regra do português que toda a gente acha que é simples, mas que na verdade esconde uma complexidade enorme? Fica a reflexão, porque a nossa língua é mesmo um universo fascinante e em constante descoberta.